A Maria das Graças vive no mundo do lebianismo. Ela tem caso com a sua empresária, sua ex-empresária, né, que agora saíram uma briga por causa da Ivete, né? Caso com a Marlene Matos, a cantora Joana, a cantora Simona, a Ivete Sangalo. E nós temos em São Paulo, capital, aliás, na grande São Paulo, em Guarulhos, eu não sei se vocês conhecem, ouviram falar, a missionária Lana Rose, ex-lésbica, ex-amante da Maria das Graças Meneghel. Eu tive no apartamento dela, hoje uma mulher casada, já tem filho, ela tem fotos, ela me mostrou as fotos abraçando e beijando a Maria das Graças. Então, nas suas orações, interceda pela Xuxa, pelo pastor Francisco Vieira. Como foi minha convenção? Os crentes tinham medo do tio Chico. Eu não tinha raiva de vocês, não, eu tinha ódio. Eu não tinha raiva de Jesus, não, eu tinha ódio. Eu queria ver o inferno na minha frente e não queria ver Jesus. Os crentes lá no Rio, em Brasília, vinham falar de Jesus Cristo para mim, eu cuspia nos irmãos. Eu dizia para os irmãos, principalmente do Rio de Janeiro, quando eu estava armado, eu dizia: crente, tu é louco, maluco. Esse teu Jesus que tu fala não passa de um bandido. E esse bandido de Jesus é muito fraco. Esse bandido de Jesus é tão fraco que não aparece, só fala o nome dele. Chama o teu Jesus que eu vou rasgar ele de bala. Eu pegava a escopeta e atirava nos irmãos, nos pés dos irmãos, olha. Eu rasguei muita Bíblia. Um dia eu cheguei em frente à Assembleia de Deus, lá em Brasília, eu tomei 10 Bíblias, levei para o centro de Macumba e toquei fogo. 2h30 da madrugada eu subi em cima de uma congregação da Assembleia de Deus, joguei 20 litros de gasolina e toquei fogo. Jesus disse: eu vou lhe arrumar, você está muito sem futuro. E arrumou, né? A quadra que eu morava lá em Brasília tinha uma placa, 24 horas acesa, residência oficial do bruxo Tio Chico. Os crentes passavam por longe. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, assim como Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus usou uma prostituta para falar comigo. Para dar uma introdução para eu estar aqui hoje, trazendo essa vitória para vocês, aleluia. Eu estava no centro espírita, no terreiro de Macumba, parou um carro, desceu uma loira muito bonita, uma mulher alta. Você é o bruxo Tio Chico? Eu disse: sou eu. Tio Chico, tiraram o meu marido e eu quero ele de volta. Eu disse: senhora, aqui se trabalha na linha dos 7 dias, 14, 21, eu quero o meu marido com 7 dias. Eu dei uma relação do material, ela me trouxe o material. Mas preste bem atenção, amado. Essa mulher que me procurou dizendo que era casada, ela não era casada. Era uma mulher leviana, mas ela tinha um amante, o qual dizia que era o marido. Só que o amante dela era casado com uma serva de Deus. E sua esposa, essa nossa irmã, a esposa sabia que ele tinha um amante. Mas, quando ele saía para a casa dessa amante, ela dobrava o seu joelho ao chão, colocava o seu rosto no pó e começava a orar, a falar com Deus que resgatasse o marido daquela maldição. Aí eu me dei mal. E pelo contrário, me dei foi bem, né? Graças a Deus. Ali, amados irmãos, com 7 dias aquela mulher me volta furiosa: tio Chico, você fez o trabalho? Calma, devagar que o santo é de barro. E era mesmo, né? Esse nosso santo não cai, não trinca. Mas o santo que eu tinha no passado, tinha que ter cuidado que se caísse quebrava, trincava, né? Amados irmãos, e naquele exato momento eu senti que Deus falou dentro de mim. Quando eu abri a minha boca, eu senti que não foi eu que falei, não o diabo. Saiu de mim outra voz. Quando eu olhei para aquela mulher, disse: se a senhora crê e acreditar que este homem, por que Deus falou este homem? Porque Deus sabia que ela não era casada, não era o marido dela. Este homem volta para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes. Se ele não vier, eu deixo de ser pai de santo e macumbeiro. Ela disse: eu creio. Ela me trouxe as velas. Era uma tarde, eu peguei meu carro, fui para Unai, no estado de Minas, a 200 quilômetros de Brasília, fui fazer um ritual de magia negra. Nessa tarde me acompanhava 2 mães de santo, 2 filhos de santo, um cambone e um ogã. Eu fui no meu carro, eles foram numa compra para levar os atabaques, para levar as velas e outros materiais para fazer o ritual. Chegamos em Unai, fomos para uma encruzilhada, esperei da meia-noite. Era uma noite escura, não tinha lua. A única claridade foi um ciclo de vela que eu fiz com 150 velas de cores diferentes: azul, preta, roxa, amarela, branca, marrom. E ali começou um ritual de magia negra. Nesse ritual, o diabo vinha incorporar para fazer, mas ele não incorporou nesse dia. Ele não conseguiu incorporar. Pelo contrário, ele se materializou.
E ali, amados irmãos, mas antes dele vir, antes dele se materializar, eu em posição de sentido, com os olhos fechados, todo vestido de branco, dentro do círculo das velhas, por fora as mães de santo dançando e os rapazes batendo os tambores, os atabaques. Veio, antes do diabo chegar ali para falar comigo, veio Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu estava com meus olhos fechados quando o Rei da Glória passou ali, toca no meu peito esquerdo, me joga uma distância de mais ou menos de 3 metros ao chão. Ao cair ao chão não me machuquei, porque Deus vai tocar em tu hoje e não vai te machucar, quem machuca é o diabo. Quando Deus toca, Ele restaura, Ele transforma, Ele purifica. E ali ao cair ao chão, quando eu me apoiei, que abri meus olhos, as pessoas que estavam comigo, ó, pegaram a Kombi a Deus. Só estavam as velas acesas, os tambores caíram da minha esquerda, meu carro à minha direita. Eu senti uma quintura, uma claridade, olhei para trás de mim, tinha uma bola de fogo, mais ou menos uns 7 metros de altura, e dentro da bola de fogo saiu o diabo, materializado. Na mão direita trazia um tridente, para quem não conhece é o garfo do tranca-rua. Sim, estava escrito em ordem decrescente, Exu tranca-rua. Na mão esquerda ele trazia um caldeirão de ferro enorme. Dentro do caldeirão tinha fogo e sangue. Filho via que saia aquelas bolhas de fogo com sangue. E por fora estava escrito Exu caveira, Deus de todas as doenças e Deus da morte. Ele olhou para mim e disse, boa noite. Eu disse, boa noite. Tu sabe quem sou eu? Disse, sei, tu és o meu mestre. Pela última vez, graças a Jesus, eu me humilhei para Ele, quando Ele disse, servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor. E ali, dobrei meu joelho, beijando os seus pés, ao levantar, beijando as mãos. Quando eu terminei de beijá-lo, ele soltou o garfo, apontou para mim e disse, tu és um incompetente. Eu falei mais alto que ele, você meça as palavras para falar comigo. Incompetente por quê? Você sempre realizou os meus trabalhos, e pela segunda vez você não consegue realizá-lo. Ele disse, esse trabalho eu não posso realizar, nem hoje nem nunca. Eu disse, por quê? Tu é tão incompetente que aquela mulher foi na tua tenda e te enganou. Eu disse, ela me enganou de que maneira? Ele disse, ela não é casada, ela é simplesmente uma prostituta que eu uso para destruir os lares, e este lar eu não posso destruí-lo. Eu digo, por quê? Porque o amante dessa prostituta é casado com uma mulher, essa mulher pertence a um homem lá de cima, e contra o homem lá de cima eu não tenho poder. Aleluia, dá glória para Jesus, aplauda Jesus Cristo, ó Santo de Israel. Esse é Deus, né? Ô Santo Deus. Eu olhei assim com aquela carinha feia dele. Eu digo, então estou servindo o Deus errado, eu vou atrás do Deus dos crentes. Ele não gostou não. Graças a Deus que ele não gostou. Ele disse, você não vai, eu tenho ódio de crente, amém por isso. Ele tem ódio de nós. Eu tenho ódio de crente e detesto o Deus dos crentes. Ele é meu inimigo número 1, eu vou. Se você vou lhe matar, não se dentro, eu digo, mate. O coisa ruim quase me mata, irmão. Eu vim numa reta, tipo esse corredor aqui, ó. Meu carro tinha 4 dias de uso, novo, 0 km. Eu vim numa velocidade mínima de 90 km por hora. Não é tão veloz, né, pastor? Não cruzou um animal na minha frente, não ultrapassou o carro. Eu simplesmente senti um vento forte, uma nuvem escura. Quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava atrás do meu carro, em forma de uma pomba gira, deu um sorriso bem cínico. Materializado, ele pegou o meu carro, deu 8 capotadas. O teto do meu carro encostou num assoalho. Eu tive um TCE, traumatismo craniano encefálico. Eu perdi 50% do meu crânio. Eu só tenho osso ao lado esquerdo da cabeça. Ao lado direito é platina. Eu tenho um parafuso, eu estou pegado nele, ele vem de um lado para outro, aonde essa platina sustenta o restante do crânio e vice-versa. Houve um desvio do nervo óptico, eu não enxergo pelo olho direito, aqui na frente dá para ver bem. Eu tenho uma cicatriz aqui, o limpador do meu carro entrou aqui na minha testa, varou, saiu aqui. Ficou atravessado dentro da cabeça. Ele quebrou essa perna, eu tenho 15 parafusos, isso aqui tudo é platina nessa perna aqui. Ele estourou a minha garganta, eu não tenho as cordas vocais, são sondas de borracha, por isso que eu bebo bastante água. Se eu falar pouco, eu não bebo muita água, mas em sequência assim, se eu não beber